É, mas, enfim, a gente tocou aqui em vários pontos, né, falando sobre uma fé ser fundamentada, uma fé ser racional. E a gente comentou inicialmente de como que é ruim uma fé frágil. Mas agora falando dessa fé racional, né, fundamentada, eu faria uma pergunta. Existem perigos numa fé racional, uma fé racional demais? Quais seriam, talvez, consequências de uma fé que exageradamente tenta ser racional? Existem consequências negativas? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, nisso você falou sobre o fideísmo e a fé, né? Eu gosto de contrapor o fideísmo ao racionalismo. Tem um livro, deixa eu pegar aqui, deixar aqui separado. Esse livro aqui, ó. Gosto muito dele. Isso aí, Lucas, historiador. Opa! Inteligência Humilhada, Joana Madureira. Calma aí, vou mostrar uma parada. Fotografado e tudo, ó. Que isso, hein? Eu não consigo essas coisas aí. O quê? Eu não consigo essas coisas. Mas brincadeira à parte, o Joana Madureira, nesse livro, Inteligência Humilhada, ele traz um conceito bem interessante, né? A inteligência humilhada, ele é um equilíbrio entre o fideísmo e o racionalismo, né? O que é o fideísmo, né? O fideísmo é a fé em detrimento da razão, né? O fideísta religioso é aquele que crê que a razão não pode dominar a sua fé, né? Ele geralmente vai apresentar a razão como algo que o distancia de Deus, né? Que é alguma coisa que a gente já bateu aqui. Mas a gente também não pode ser o racionalista, né? Porque o racionalismo, ele crê que a fé compromete a razão e torna ela subjetiva, né? A fé na visão racionalista geralmente é apresentada como algo alienante ou que pode, que precisa ser abandonada, né? Porque pode prejudicar a sua forma de enxergar a sua área do conhecimento, né? Mas ele fala que não, que a gente não pode nem ser fideísta e nem ser racionalista. A gente precisa ter um equilíbrio, né? A gente precisa ter uma fé racional e uma razão humilhada. Então, quando você fala assim de ser racionalista, de ser racional demais, eu diria, não racional demais, mas diria ter uma fé racionalista. Aí seria um problema. A gente tem um campo teológico chamado de liberalismo teológico, que ele é muito perigoso, porque ele é racional demais, né? Ele é racionalista demais, né? Acabei de falar que não é para falar racional. Mas ele é racionalista demais, a ponto de questionar os milagres escriturísticos, a ponto de questionar a Bíblia como palavra de Deus, a ponto de questionar episódios marcantes escriturísticos. Sim. Exato, escriturísticos que não tem nenhum tipo de alguma coisa que aponte que aquilo ali é mitológico. Por exemplo, já contei liberais que falam que a mulher samaritana nunca existiu, que o livro de Jó também é mitológico. Enfim, ele começa a falar que a Bíblia toda é mitológica, começa a falar que os milagres não existiram, né? Racionalizar os milagres, não entende mais a Bíblia como palavra de Deus, e tem alguns que chegam até a dizer que Deus não ressuscitou, né? Que aí a gente descamba para o lado da heresia total, né? Então, é perigoso. Não nem fideísmo nem racionalismo, mas uma fé racional e uma razão humilhada. Vou junto aí com o Jonas Madureira aí, inteligência humilhada. Os não extremos, né? Porque, por um lado, a gente falou, né? O perigo de uma fé totalmente frágil, que não se importa em pensar, que está ali na sua caixinha, que facilmente é derrubado. Mas, de um outro lado, um extremo racionalista, não mais racional, porque estando no equilíbrio, nós temos, estamos também com razão, a nossa fé tem razão, mas um racionalismo da fé radical, querendo apenas crer baseado na razão. E o interessante e curioso, né, é que essas pessoas que tendem para esse extremo acabam perdendo a própria essência da fé. Porque, para pensar, se ela quer racionalizar tudo e quer deixar de lado o sobrenatural, já é como se não fizesse mais sentido a sua própria fé. Porque ela não está baseando a sua fé mais na fé, mas está baseando a sua devoção na razão, no homem. Entende? Na sua forma de pensar, na sua capacidade, não em Deus. E talvez até mesmo o conceito de Deus, para esses, infelizmente, acabe se distanciando. Se torna uma ideia, talvez, muitas vezes. Não um Deus pessoal. Não se torna mais pai, mas se torna apenas uma teoria, o que é triste. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Que a gente não seja pessoas rasas, mas que a gente não tenda também para um outro extremo de querer
depender demais de nossa própria razão, achar que somos nós, por conta de nossa racionalização, que na verdade é mínima. Se não me engano, na biografia do próprio Isaac Newton, ele disse, né, que se considerava como um menino brincando à beira da praia, enquanto isso, um mar à frente, jaz um mar à frente para desvendar. Se não me engano, Isaac Newton disse isso. Então, uau, né? Um cara disse isso. Então, cara, nossa razão é mínima. O ser humano, ele é muito prepotente. A gente descobre um negocinho e a gente acha que sabe o mundo, quando na verdade a gente descobriu uma concha, enquanto tem um mar à frente para ser desvendado. Que a gente não caia nesse engano. Né? E quis fazer essa pergunta porque, infelizmente, é uma tendência que se tem. Muitos na academia, né, é interessante isso. Enquanto alguns acabam perdendo a fé, né, por conta de uma fé rasa, outros nessa flertagem com a ciência ateísta, vamos dizer assim, né, porque a ciência também é cristã, mas uma ciência que se distancia de Deus, por quererem flertar com a ciência, por quererem talvez às vezes flertar com uma boa imagem, com status, né, diante do corpo de academia que tem preconceito com a fé, acabam abrindo mão de certos fundamentos e fazendo essa fé se amoldar a sua forma de pensar cada vez mais. Não, peraí, já que a ciência diz isso, então tem que adaptar a minha Bíblia a isso. Já que a ciência diz isso, só que a ciência ela não é uma voz mística. Quando a gente fala assim, a ciência diz, é complicado, né? A ciência, na verdade, é um conjunto de ciências, é um conjunto de pensamentos, de ideias que pode mudar, aliás, dizendo. Então, é perigoso querer ficar devotando a sua vida, né, e manipulando a própria fé, toda hora querendo se adaptar. Porque chega um ponto que, assim como aquele que tem uma fé frágil, né, e rasa, esse também chega num ponto que ele fica incoerente consigo mesmo. Porque ele diz que acredita em Deus, mas é um Deus que já não faz milagres. Né? Diz que acredita na Bíblia, mas a Bíblia para ele já não é o livro de Deus. Então acaba perdendo a sua própria identidade, a sua própria essência, o que é perigoso. Enfim, e baseado nisso, a gente inspira vocês, né? Inspiramos a nós mesmos, a procurarmos uma fé fundamentada, né, nas Escrituras, uma fé fundamentada em Deus e madura.